Muito bem, nesse segmento do programa, quero lembrar para vocês que a Nardon Inase Auditores e Consultores está neste 2017 completando 50 anos. Nós vamos fazer algumas matérias mostrando o que era a Nardon Inase Auditores e Consultores, até porque o processo de auditoria das empresas hoje consolidado em termos mundiais e, claro, nacional e regional, foi um processo que começou lá. A Nardon Inase foi uma das primeiras pioneiras no segmento aqui. Eu me lembro que eu trabalhei, quando comecei a faculdade de economia, trabalhei na Nardon Inase e ali eu comecei a ter os primeiros ensinamentos da importância de um processo de auditoria e contabilidade para o sucesso empresarial. Hoje, não se admite que uma empresa possa crescer, se desenvolver, sem ter um bom sistema de contabilidade e uma auditoria interna eficiente, né, para evitar problemas que, por exemplo, você sabe que a questão da Petrobras foi problema de auditoria, as grandes empresas hoje que têm um processo falimentar também, elas erraram nas questões de ter uma contabilidade e uma auditoria que previsse certas coisas que aconteceram e acabaram sendo decisivas para esta questão do fracasso de muitas empresas. Planalto conectando destino, conectando pessoas, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e a nossa celulose rio-grandense, há quase 50 anos também contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. E aí, Jacotê, prazer em tê-lo. Primeira vez gravamos em 2017, né? 2016 e agora 2017. 2017, né? É verdade. Exatamente. Como é que foi essa virada do ano aí? Muito bem. A expectativa é que as coisas agora comecem a se redefinir, né? Mais positivamente, que exista uma melhora significativa para a economia nacional, que está a bancarrota. É verdade. Quem sobreviveu em 2016, eu acho que já tem um grande ganho, né? Que agora o negócio fica até mais fácil, né? Porque o camarada sobreviver com todo aquele temporal político, econômico, enfim, que aconteceu em 2016, quer dizer, o fundo do poço eu acho que já chegou lá. Agora a questão toda é reverter, mas isso vai depender, claro, como eu coloquei aí na opinião, vai depender muito de nós mesmos. Quer dizer, não adianta nós acusar a crise, nossos fracassos, culpar o terceirizar nossos fracassos e tal, se nós não fazermos a nossa parte. E a nossa parte começa com a nossa disposição interna de mudar as coisas, de ser até um oásis, né, nesse clima todo que se cria aí. Bom, nós estamos recebendo o Mário Mendes Luzia, que é natural de Porto Alegre e ele nasceu num ano abençoado, tu sabia? 1951. 51, quer dizer. Mário, que bom te ver aqui. Melhor ano. Melhor ano, né? Claro, você pode imaginar que eu também sou de 51. Os bons, na virada os bons nasceram, né? Da virada da metade do segundo século, né? Do século passado, né? Segundo século. Eu vou apenas fazer uma vírgula. Em 54 também nasceram. Nasceram. Então você repetiu aí, quer ver só com as coisas, né? Nos imitaram, né? Tipo, fazer o quê, né? Mas e aí, apresenta um pouco o nosso convidado. O nosso entrevistado de hoje, o Mário Mendes Luzia, é um dos grandes empresários do setor de autopeça. É proprietário de uma firma, Mariluz Representações Limitada, que está há cerca de 40 anos no mercado, resistindo heroicamente essas intempéries, essas oscilações da economia. Né? Então ele veio abrilhantar o nosso programa para que nos informe quais as suas perspectivas, né, com essa nova... Esse novo ano, tem nova perspectiva, né, realmente. Essas novas pretensões políticas. Pois é. Primeiro, eu gostaria de agradecer a ti, Jacotê, e ao Luiz, por estar aqui na POA TV, no teu programa Economia e Desenvolvimento. Para falar do futuro, precisamos retroceder um pouco e falar um pouco do que chegou até aqui agora, né? A nossa economia vem se deteriorando já há alguns anos, né? Tivemos uma queda aí nos últimos anos de 20% da capacidade produtiva do Estado e do país, né? Infelizmente, muito em função da classe política que só se arrumaram e tudo, deixaram o país à deriva e quebrando grandes empresas, dá o exemplo da própria Petrobras, né? No nosso segmento de autopeça, um segmento importante da economia, como as demais, vem sofrendo em função da falta de política do governo, da falta de estrutura de estrada, portuários e tudo mais, né? Isso acaba com que as grandes empresas de transporte e tudo mais praticamente acabaram,
Tem um exemplo aí do Mercúrio, né, que era um exemplo para nós, aí acabou sendo adquirida por uma multinacional. Aliás, o Mário, como eu, que eu sou o Silvio, ele é o Mário, eu sou Silvio Mário, quer dizer, nós temos alguma coisa em comum, né? Então, o Mário, quanto eu, Silvio, nós, de certa maneira, acompanhamos 40 anos de duração da tua empresa, acompanhamos todo o processo foi uma remontagem, uma revolução na indústria de automobilística. Sim, e isso mexeu muito com o segmento, né? Com certeza. Muito, muito. Nós tivemos um crescimento hoje, o mercado automobilístico brasileiro é um dos principais. Né, desde a indústria automobilística, quanto também a indústria de autopeças. No segmento de autopeça, nós também sofremos o mesmo problema que a maioria tem sentido em relação à invasão dos produtos, principalmente chineses, né? É uma coisa que acabou fechando várias empresas do nosso segmento e de outros segmentos, tirando empregos daqui e levando emprego para... Aliás, isso aí, viu, e foi muito bom tu colocar isso aí, porque, na verdade, hoje nós temos aí o processo, no dia 20 passado, aí, o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, e uma das bandeiras dele é justamente essa, quer dizer, quem acompanha, como eu, o processo, o Mário aqui... Eu sou favorável à opinião dele. Exatamente, quem acompanha o processo de globalização lá atrás, quem era favorável à globalização era chamada direita, quem era contra era chamada esquerda. Hoje, passado todo esse tempo, hoje quem é contra a globalização são a chamada direita. E quem é a favor é a chamada esquerda. Claro que aí tem a questão de racial, tem a questão das imigrações, das migrações e tal, uma série de coisas. Mas, na grande verdade, o Mário tocou aí. A China, por exemplo, hoje, que adora o processo de globalização, hoje até o presidente chinês esteve aí no Fórum de Davos, né? E enaltecendo a globalização. Claro, a globalização só favorece eles. Só eles. Então, o Trump, obrigado por ter dado essa dica aí. O Trump está fazendo aquilo que acho que nós, do mundo ocidental, temos que fazer. E que o Brasil deveria fazer. Exatamente. Mas aí temos essa mídia do politicamente correto, tudo que a chamada esquerda diz tem que ser um mantra, né? Que a mídia, que os intelectuais, que os jornalistas e tal, abraçam. Então, parabéns ao Trump, que tem essa visão, e eu tenho a certeza que o mundo ocidental precisa desse contraponto. Hoje as grandes marcas americanas, Nike e tudo quanto é coisa, não é mais produzido nos Estados Unidos, né? As empresas foram todas para a China, dando emprego. Hoje o desemprego grande que está nos Estados Unidos, por quê? Tudo é produzido lá. Daqui a pouco os chineses dizem assim, fica com a tua marca aí, porque eu já produzo tudo que eu quero. Claro. Né? Isso aí é exatamente isso. E aí, vai dar emprego, inclusive, para os imigrantes que estão lá, né? Porque só o trabalho braçal, uma hora estanca, tem que ter alguma coisa que funcione. E nós aqui no Brasil estamos passando por uma situação pior ainda, que é a China da América do Sul, que chama-se Paraguai. Que é o entreposto, né? Não, o Paraguai está levando as empresas todas para lá. Tem até agora um circo de palestra em São Paulo, aqui, ó. Benefícios fiscais para a construção de empresas brasileiras no Paraguai. Aí o cara começa assim. No Paraguai, os fatores de produção são amplamente vantajosos ao industrial, tais como imposto único apenas na saída da exportação. Custo de energia, 70% mais barato que o Brasil. Tributação de salário, 65% abaixo do Brasil. E ausência de tributação sobre a renda da indústria. Quer dizer, aquilo que a gente fala mal dos Estados Unidos, que os caras queriam produzir, levar a renda para lá, que não pode, o Paraguai está fazendo. E está tomando conta. O imposto de 1% a 2%, né? E energia elétrica é super barata, né? Então, eles estão pegando as empresas, já tem grupo deles trabalhando aqui, dão toda a infraestrutura, terraplanagem, instalação, aquela coisa toda, e dá emprego para o Paraguai. Quer dizer, o que vai acontecer com o Brasil? E o que se admira é que o governo brasileiro não tem uma visão dos interesses nacionais, a visão de Estado, quer dizer... Nacionalismo. É por isso que eu digo assim, o Trump vai trazer na mídia, quer dizer, no dia a dia, a discussão dessas questões, né? E é por isso que eu acho importante isso. Quer dizer, e que a imprensa aqui, como eu já falei aqui, politicamente correto e tal, tu não pode falar a favor do Trump. Claro, ele pode ser o que seja, mas alguns pontos nós temos que concordar. E eu acho que nesse ponto, os empresários brasileiros, olha que a indústria brasileira está corroída, está deteriorada, está desestimulada, e está acontecendo isso. Quer dizer, aí vamos aplaudir isso? Então, eu acho que o Trump vai trazer realmente... Eu estou aplaudindo, estou apostando que realmente ele vai mudar as coisas, vai ter pelo menos a questão do contraponto mundial, né?
O problema do Trump é o problema da língua, né? Se ele não falasse tanto e só agisse, a coisa funcionaria. Agora, interessante é o seguinte, né? Ele falou a semana passada do dólar, que estava muito valorizado, né? E já deu uma mexida nos mercados, quer dizer, ou seja, o Trump, por mais que alguns segmentos não gostem dele, ele vai virar um ícone. E do ponto de vista, ele vai ter uma autoridade, vai ser uma grande autoridade mundial. Nacionalista. Né? Do lado ocidental, quer dizer, eu acho que hoje se ouve muito mais o chinês, o japonês, né, os indianos e tal, do que os Estados Unidos, que são realmente o líder, os país líder do mundo ocidental. Né? Então, olha, parabéns, eu acho que realmente nós vamos estar nesse caminho certo. E os industriais brasileiros, como tu falaste, né, Mário, precisam também estar atentos a isso e pressionar o governo. O Brasil, de imediato, só teria duas saídas: ou taxar o produto importado, ou reduzir essa carga tributária astronômica que se tem sobre a produção. Né? Baixar a taxa, o nosso imposto, duvido que esses caras de Brasília façam. Né? Então, teria que dar uma segurada nos portos. As importações subfaturadas que chegam no porto, ninguém fiscaliza. Chegou uma carga de rolamento o ano passado, que o custo, o valor da importação não pagava o custo da matéria-prima do rolamento. Hoje nós não temos no Brasil uma fábrica de rolamento fabricando rolamento aqui no Brasil. Todas as fábricas estão na China, com marcas que são conhecidas aqui, mas produzidas lá. Quer dizer, fábricas inteiras paradas, os caras produzindo. Bom, do chip do computador, a escova de dente, tudo é fabricado na China. Né? Os tênis. Dizem que a hora que eles inventarem de fazer alemãozinho, vão fazer melhor que na. Não, e depois tem uma coisa, é engraçado que tem uma ala assim, ideológica no Brasil que condena, digamos, a escravidão do trabalhador brasileiro. Agora, com relação à China. Não fala nada. Ele não fala nada. Por quê? Porque a chinesa é comunista, a chinesa é de esquerda, né? Como Cuba, falam em Cuba e tal, enaltece em Cuba. Eu nunca vi pessoal lutando, saindo dos Estados Unidos para ir para Cuba. Eu vejo o contrário, pessoal querendo sair de Cuba e não podendo sair. Quer dizer, se fosse tanta maravilha, os próprios caras daqui iriam lá para Cuba, não ficariam de férias aí, alguns escritores famosos aqui que são da esquerda, vão para Miami, vão para Paris. Exato, para Paris e tal, né? E ficam babando o ovo nos Fidel Castro lá, pelo amor de Deus. Era só tu olhar aquela figura horrível do Fidel Castro, vai ver o que ele vestia, um abrigo da Nike. E ele era milionário, né? Tinha barco, tinha ilha e tal. O filho dele é um dos playboys. Mas hoje em dia está desmascarado toda essa coisa aqui e tal. também. Mas, Mário, eu te agradeço muito a tua presença aqui e eu já contei uma vez por mês, eu vou trazer ele aqui, porque eu acho importante nós passar esse conhecimento, essas ideias que ele trouxe aqui, né? São importantes porque o nosso programa é segmentado na área empresarial. Então, quanto mais informações, esse contraponto que ele está fazendo aqui no programa em relação ao que está acontecendo no Estado, no país e no mundo, é importante. Eu acho que a contribuição do Mário aqui foi fantástica. Muito obrigado, Luiz. Pode parecer até que a gente seja um pouco derrotista, pessimista, né? Mas a gente tenta transmitir o que a gente vê por aí, não adianta. Tem uma experiência, né? Uma experiência de vida e empresarial. E, para finalizar, para dizer o velho ditado, né, que o nosso país só cresce quando o Brasília dorme, né? Então, que esses caras durmam a vida inteira. Bom sono ao pessoal de Brasília. Obrigado. Exatamente. Rápido intervalo, já voltamos.